Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Wilton Forte. Hoje a gente vai fazer uma revisão Enem falando sobre relevo, solos e biomas. Então, o relevo terrestre, pessoal, é diversas formas de terras emersas e terras submersas. Ou seja, terras emersas são aquelas que estão acima do nível do mar e terras submersas abaixo do nível do mar, como, por exemplo, os oceanos, os rios e lagos. Aqui nessas figuras mostram claramente, né, as terras emersas e as terras submersas, tá? As quatro principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressões. Também lembrando, a gente tem que saber, né, sobre a altitude, que é essa distância vertical, né, que vai medir aqui do ponto do nível do mar, tá, até o cume, ou seja, no ponto mais alto do relevo. Então, as variações do relevo são medidas a partir do nível do mar. Esse mapa mental ele retrata claramente as quatro principais formas de relevo, como, por exemplo, as montanhas, que são as maiores elevações do planeta, um relevo acidentado, ou seja, altos e baixos, as encostas íngremes, né, com declives acentuados, formados através de quê? De ação de placas tectônicas. Os planaltos também são superfícies elevadas, relativamente plana, se a gente se referir às chapadas, tá? Também tem essa paisagem acidentada, altitudes elevadas, como eu falei para vocês, tá? Formada por processos erosivos, fornece sedimentos para as áreas mais baixas, tá? Então a erosão ela vai o quê? Vai predominar nesse tipo de relevo, tanto nas montanhas como nos planaltos. As planícies são as áreas mais planas, onde predomina o quê? A sedimentação, ou seja, vem das áreas mais altas, como as montanhas e planaltos, e deposita os sedimentos nas áreas de planície, tá? Pode aparecer próxima dos rios ou próximas do nível do mar. As depressões, elas são classificadas em depressões relativas, são aquelas que ficam acima do nível do mar, e as depressões absolutas, aquelas que ficam abaixo do nível do mar. Exemplo bem claro, o Mar Morto, que está em torno de 300 metros abaixo do nível do mar. Aqui a gente consegue ver claramente o perfil do solo, tá? Um solo bem desenvolvido, pessoal, como a gente vê aqui, ele tem todos os horizontes. Horizontes são essas camadas, tá? Que vai desde a rocha matriz até a parte externa aqui. Então, os horizontes, eles costumam ser classificados em horizonte O, A, B, C e até a rocha matriz, tá? Um solo bem desenvolvido, como vocês estão vendo aqui, ó, ele tem esses horizontes claramente. Um solo pouco desenvolvido, ele tem a rocha matriz, né? E o horizonte O. Aí, com o processo de intemperismo, né, que é a quebra da rocha, ela vai se transformando em solo, tá? E vai apresentando o quê? Os horizontes. A camada mais rica é aquelas que estão mais próximas da superfície. Por quê? Porque ela vai receber esses sedimentos e tornar fértil, tá? Também a ajuda da água, né? A água vai infiltrar e vai levar esses sedimentos para essas camadas. Aqui, pessoal, a gente vê o processo de erosão, ou seja, a degradação, tá? Na figura 1, a gente observa a vegetação. A vegetação ela é muito importante porque ela protege o solo contra a ação dos ventos e enxurradas, ou seja, as chuvas mais fortes. Na figura 2, a gente vê o quê? O desmatamento, que vai facilitar a erosão. Então, as chuvas e os ventos carregam a camada superficial do solo tornando o solo o quê? Pobre, tá? Então, sem vegetação, vai intensificar a erosão, tá? Na figura 3, a gente vê o quê? O solo atingido pelos raios solares. Os ventos e as chuvas intensificam ainda mais a erosão. E na figura 4, né, a gente percebe claramente que esse ambiente já está em processo de desertificação. Vamos falar sobre os biomas, né, terrestres, os principais biomas terrestres. O primeiro aqui é a tundra, tá? Que é uma vegetação rasteira,
também chamada de herbácea, tá? Encontra-se nas áreas polares. Vale ressaltar o seguinte: em ambientes mais frios, tem menos biodiversidade, em ambientes mais quentes, maior biodiversidade. O solo descongela parcialmente e permite o desenvolvimento, que ela é composta por quê? Por musgos e líquens, tá? E é de clima frio, frio polar. As florestas temperadas também são conhecidas como florestas decíduas, ou seja, perdem suas folhas durante o outono e o inverno, tá? Então, isso não acontece só em ambientes mais quentes, não. Acontece em ambientes mais frios. Exemplo bem claro dessa floresta são os carvalhos, né? As faias e as nogueiras. O clima é o clima temperado, essa vegetação aqui colorida, tá? A taiga, também conhecida como floresta boreal, porque ela se encontra no hemisfério norte, só existe no hemisfério norte, é a maior formação vegetal do mundo, tá? Também conhecida como floresta fria. Ela é composta pelas coníferas, árvores em formas de cone, porque se adaptou ao clima muito frio, e a precipitação lá em forma de neve. Então, ela se forma como fosse um cone, então a neve ela não vai se acumular em seus galhos. Pouca variedade de plantas porque é mais frio, né? Então a floresta ela é o que? Homogênea, só existe ela, uma espécie. E o clima também é frio. As pradarias, que aqui no Brasil são conhecidas como campos, lá na Ásia são conhecidas como estepes. Também a vegetação rasteira, herbácea, né, que é rasteira. Nas áreas centrais, que aparecem em alguns continentes, né, como áreas de planície, que facilita muito essa atividade econômica aqui, ó, a pecuária extensiva, que é o animal criado solto. O clima é o clima temperado continental, ou seja, mais no interior do continente. Ou também pode ser chamado de subtropical. As savanas, aí já começa a aparecer o quê? Os ambientes mais quentes, né? Aqui no Brasil, ela é conhecida como cerrado. Ela pode ser classificada em formações herbáceas, que são as vegetações rasteiras, e as arbóreas, vegetações de maior porte, tá? Ou seja, mais diversificada. Se o clima ele é o tropical, ele é mais quente, então a gente vai ter o quê? Várias espécies, tanto de animais como vegetais. Já as florestas tropicais são as mais ricas e diversificadas do mundo. A floresta ela é o que? Exuberante, tá? Com plantas mais próximas das outras, né? De vários portes, ou seja, porte alto, porte médio, porte baixo. A fauna é riquíssima, tá, pessoal? Esse ambiente aqui é de clima equatorial e tropical úmido. Os desertos, o solo arenoso e pedregoso, vegetação rara com planta xerófila, ou seja, adaptada a pouca água, né? Essa semiaridez, quer dizer, semiaridez. Clima árido e desértico, chuvas bastante irregulares, e quando chove, essas plantas elas armazenam água em seu caule, tá? E lembrando, pessoal, fiquem em casa, tá? Resolvam as atividades, estudem, que depois a gente vai resolver junto essas atividades e tirar dúvidas. Um beijão e até a próxima.